Amém? Palavra do Senhor. Abra por favor comigo o livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Vou ler com os irmãos pela NVI, que aí eu consigo acompanhar com os irmãos online. Se você achou, liga a luz por favor, a gente vai ler. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Nem amém, nem misericórdia? Amém. Oh, me assusta não. Lucas 24 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. A gente está lendo, vou ler devagar, para a gente já ir comendo da palavra. Jesus se aproximou, Jesus está caminhando com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os olhos entristecidos, fitos em Jesus. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas ali que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, olha meus queridos, olha o tempo verbal. Ele era um profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram no sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Volta de novo, quero repetir esse versículo. Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E ele lhes disse, não devia o Cristo, ele lhe disse, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Olha o detalhe: Jesus estava indo, ele parou, aí ele fez como que ia, mas dando uma ideia de que não queria ir. Isto é, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas ele continuou. E ao se aproximar, o próximo versículo 29, mas eles insistiram muito com Jesus: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Não entendiam que era Jesus. Ouviram eles pregar a Bíblia inteira, não presenciaram o poder dele. E
convidaram ele para entrar. Quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Neste exato momento, os olhos deles foram abertos e reconheceram quem era Jesus. E ele desapareceu, Jesus desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava o caminho, quando ele expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente. Atitude, quando reconheceu, entendeu que era Jesus, não importa a hora da noite, se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11, os discípulos, e os que estavam com eles reunidos, e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu já a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e disse: paz seja com vocês. Aleluia. Texto tremendo da palavra de Deus. Não tinha, em tese eu não precisaria nem falar muito, porque a palavra em si é tão rica, essa palavra. Eu trouxe ao meu coração de compartilhar alguns textos. Lembra que neste momento estava um caos em Jerusalém. Todo o povo que seguia Jesus, ou grande parte dele, principalmente alguns de seus discípulos, tinham expectativa de Jesus como um libertador, um líder guerreiro que fosse livrar o povo da escravidão, do domínio de Roma, do estilo de vida que eles estavam vivendo. Ia fazer levantar o povo de Deus, Israel de Deus. Essa era a expectativa do povo. E quando eles veem Jesus morrer na cruz, a esperança se foi. O líder que porventura ia livrá-los se foi. Como que eu vou fazer agora? Quem será o libertador? Quem será aquele que os profetas sempre falaram? Quem será que virá agora nos redimir? Como eles disseram aqui. E quando encontraram, e aí não está o povo de Jerusalém naquele caos. Os dois, Cleopas e seu amigo: o que a gente vai fazer aqui? Para que eu vou ficar em Jerusalém? Vou voltar. Eu desisto. Abandonei. Perdi a esperança. Eu começo a tomar uma outra decisão. Decisão de não me manter mais no propósito, na aliança, na unidade, no corpo. Hoje eu quero deixar rapidamente algumas chaves no seu coração. Eu não sei qual é a área. Nós já chegamos em maio, iniciamos já mais um mês. Eu não sei qual é a área da sua vida que ainda tem estado em cima do muro. Ah, mas eu tinha isso, eu fazia isso, aconteceu isso. Eu perdi, eu desfiz. Querido, obrigado pelo seu testemunho. O testemunho tem a ver com a mensagem porque todas as tribulações não podem ditar, todas as situações que você passou não pode ditar o seu amanhã, não pode ditar o seu futuro. Não olhe para trás. Uma frase do testemunho do irmão Alex: não olhe para trás. Continue firme, confiante naquele que te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Por que você está voltando para Emaús? Por que você está desistindo de ter um tempo de intimidade com Deus? Por
Porque outros dizem que ele morreu, outros dizem que não tem saída, outros dizem que não tem solução, outros dizem que você não tem mais salvação. O que estão dizendo a seu respeito? Pior, o que você está aceitando? Os dois aqui aceitaram. Ele era o Filho de Deus, ele era o indicado pelos profetas, ele era um homem de obras, ele era. Não, Jesus nunca deixou de ser. Ele era, é e sempre será. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele que é o começo a todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas. Nada se concluirá sem ele decidir. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele continua tomando conta da situação. Ah, mas eu estou em guerra, está acontecendo isso. Eu estou desempregado. Ah, mas eu tenho uma enfermidade de morte. Não importa, ele continua sendo Deus. Não desista. Não olhe para ele como algo do passado. No que tange a receber, olhe para ele como algo que já te deu. Deixa eu inverter uma coisa. Nós olhamos para o passado sempre pensando no que eu tinha ou nos problemas que eu estou recebendo hoje. Ah, mas se eu tivesse feito isso. Ah, mas se eu tivesse feito aquilo. Ah, mas se eu tivesse feito aquela faculdade. Ah, se eu não tivesse abandonado aquele emprego. Ah, isso é passado. A única coisa que você deve tomar posse, que é passado, é o que muitas igrejas estão proferindo erroneamente. Vem para cá, que você vai ser curado. Vem para cá, que você vai ter uma porta aberta. Vem para cá, vem para Jesus. Vem para cá, que você vai ter uma libertação. Tudo isso vai acontecer? Vai. Mas o tempo está incorreto. Isto já aconteceu. Amo o texto de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1, a qual já nos abençoou, passado, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já me abençoou, ele já te abençoou naquela cruz. O meu e seu pecado já estava nele. Se você não está nele, você tem a chance nessa manhã de levar e projetar nele o seu pecado, morrer com Cristo e nascer de novo, porque o meu pecado já estava naquela cruz. Então eu não vou receber, eu já recebi. Eu preciso apenas tomar posse, arrumar o meu altar, me voltar para Jesus e tomar posse do que ele já me deu. O que ele já me deu? Tudo. Ele é tudo em todos. Ele é o Senhor. Toda sorte de bênçãos. E detalhe, a gente está almejando as bênçãos terrenas. Tudo que é terreno, físico, começa primeiro no espiritual, meus irmãos. Então a palavra diz: toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não importa se o inferno está guerreando nos ares para impedir que você receba a sua bênção. A sua bênção já foi impetrada. A sua libertação já foi decretada. A sua cura, a sua restauração já foi dada em Cristo Jesus, lá na cruz. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre a cruz, Ele levou sobre as suas pisaduras toda a dor, toda a enfermidade, todo o jugo, todo o pecado da humanidade, do ontem, do hoje e daqueles que ainda vão nascer. Já tomou sobre Ele esse jugo. E naquela cruz, por causa dele, eu e você somos sarados, eu e você somos salvos, eu e você somos libertos, eu e você somos protegidos, guardados, e nele nós temos vida eterna. Aleluia. Vida eterna. Vida eterna. Segunda chave. O Senhor tem trazido palavras. Eu
perco a conta quantas pregações, quantas vezes eu ouvi a palavra de Deus. Eu era jovem, meus 13, 14 anos, fazendo um culto infantil numa igreja. Eu me lembro de uma verdade que eu recebi. A seguinte frase: eu estava com vergonha de ler um versículo na frente, coisa comum para criança, um adolescente ainda. E eu lembro que a Magali, eu não esqueço mais, irmã Magali, disse assim, tia Magali, né? Rogério, quantas vezes você ouviu a Bíblia, Jesus falando com você? Muitas. Quantos cultos você já teve aqui? Vários. Se tem no seu coração, com certeza, um versículo desse muito que Jesus já falou com você, para compartilhar com a gente. E eu tinha, mas eu tinha receio, medo, vergonha. E nessa hora ela falou assim: não tenha medo, eu vou com você. E ela veio e ficou comigo. E eu não falei um versículo, eu declarei um capítulo inteiro da palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por aqueles que Tu enviaste para abençoar a minha vida. Quantos já foram enviados para abençoar a sua vida? Não sei quanto tempo de vida cristã você tem, mas uma coisa eu sei: você tem sido semeadura de Deus. Deus tem semeado na sua vida palavra, chaves, posicionado você em lugares para você ser testemunha, para você ser discípulo dele. Qual tem sido a sua posição? Ficado em Jerusalém ou voltado para Emaús? Mesmo no caminho de volta, quantos já estão afastados do caminho do Senhor? E quantos precisam ouvir da palavra de Deus? E parece que você ouve a palavra de Deus e parece que você está com os olhos e o coração cerrado, fechado, como os dois. Só no final um olhou para o outro, mas ardia no seu coração quando ele pregava toda a Bíblia praticamente para mim, para você. Ardia. Qual foi a atitude deles? Nenhuma. Durante todo um caminho de 11 quilômetros, o Senhor pregando, imagina 11 quilômetros, querido, pregando e falando da palavra. Em nenhum momento eles: mas como você conhece tanto você parece ele. Eles não viram, mas pelo menos eles sentiram, porque o coração ardia. Quando o seu coração arder pela palavra, dá liberdade ao Espírito Santo de Deus que habita em você para falar, para compartilhar. É assim que Deus te usa, que Deus nos usa para abençoar a tantos. Mas um ponto importante, terceiro ponto que eu queria deixar: o Senhor revelou-se a eles no momento da mesa, tempo de mesa, tempo de comunhão. Domingo nós teremos nossa ceia, mas eu não vou esperar domingo para ter um tempo de comunhão com os meus irmãos. Eu tenho que aprender a viver em comunhão, viver em aliança. Quem você precisa voltar, consertar, tratar, para viver em comunhão? União, comunhão. Ah, mas a pessoa é trevas, a pessoa é fulano de tal e ele faz isso, faz aquilo. Ele pode fazer o que for, não precisa ter medo do mal, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Cristo está conosco. Ele precisa ter o quê? Ver o amor de Deus em você, emanando, andando com Ele. Cristo em mim e em você, esperança da glória. Posicionemos também a mesa. E na mesa, no lugar de comunhão, no lugar onde você tem a oportunidade de compartilhar. Quando Jesus partiu o pão, ali eles puderam enxergar, ver Jesus. Quando você teve um encontro real com Deus?
você caiu a ficha, como a gente diz hoje. Rogério, 1º de maio de 2022. Quando que caiu a ficha? No partir do pão. E esse partir do pão te fez tomar a decisão de reconhecer Jesus como o meu e seu Salvador. Quando eu fiz isso? E de lá para cá, qual foi meu posicionamento? Eu me levantei, eu dei um passo prático em fé e comecei a caminhar de volta à origem, de volta à presença de Deus, de volta à comunhão com os meus irmãos. Ou você continuou lá na mesa, se alimentando e vivendo mais do mesmo? Deus faz novas todas as coisas. O povo andava no deserto, diariamente eles eram alimentados. O maná de hoje era para hoje. Deus tem um alimento para cada um de nós diariamente. Nós precisamos estar aptos a receber dele, com ele. Ah, mas eu estou passando. Você está em Jesus? Você está longe de Jesus? Volte para Jesus. Você está afastado? Volte para Jerusalém. Volte para Jesus, porque é lá que o Senhor está. É lá que o corpo de Cristo está. É lá que o Espírito Santo está descendo. É ali. Tanto que quando eles voltaram, chegaram em Jerusalém, encontraram os 11 separados, os 11 reunidos. Não se separe, não se afaste, não fuja. Aquilo que Deus tem para mim é para mim. Aquilo que Deus tem para você é para você. Faça assim com a sua mão. Algumas podem estar olhando a unha. Faz assim, vira o seu polegar. Olha para o seu polegar. Para o seu polegar. Você que está aqui na live, olha para o seu polegar. Milhões de pessoas no mundo. O seu polegar é único. Não há outro. Não há outro igual você. Você é único. Você foi feito por Deus. Você não foi um erro. Você não veio ao acaso. Deus te separou no ventre da sua mãe para que você viesse a este mundo e você fosse diferença, você fosse sal e luz. Volte para Jerusalém, volte para Cristo e na presença de Deus faça acontecer, que Ele está com você. Não fuja da presença do Pai. Vamos ficar de pé? Quando eles voltaram, encontraram os discípulos reunidos e o povo. E uma coisa que me chama a atenção é que eles receberam tantas oportunidades. As irmãs falaram: ei, eu vi um anjo que diz que Jesus ressuscitou, e eles não acreditaram. Em outro momento, os discípulos confirmaram e eles não acreditaram. Em quem você tem crido? Aonde você tem depositado a sua fé? Uma coisa eu quero te dizer. A palavra do Senhor diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no propósito dele, nele, onde houver irmãos louvando, orando, cantando, Ele estaria lá, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus está no meio, onde houver 2 ou 3, Ele está ali no meio. E os irmãos, os 2 voltaram para a presença dos irmãos. E quando eles pensaram que não, paredes, tudo, as portas fechadas, eles estavam ali preocupados, chateados, em luto. Atravessa pela parede um ser espiritual. Atravessa pela parede, aparece Jesus Cristo e diz para eles: a graça e a paz seja com vocês.
paz seja convosco. Recebam a paz diretamente de Jesus. Paz essa que excede o entendimento. Paz essa que nos dá a orientação para que possamos tomar a decisão correta. Porque essa paz, quando cai no nosso coração, a gente tem entendimento. A paz que nos dá a orientação de usar a palavra como luz, luz como caminho a seguir. Jesus aparece a eles: estou aqui, eu não morri. Melhor, eu morri, mas eu ressuscitei. Queridos, essa é uma mensagem para nós, mas também é uma mensagem para os nossos filhos. Veio ao meu coração algo bem específico, de nós não sermos como aquele rei que ganhou mais 15 anos de vida, e depois desses 15 anos ele perdeu a vida e perdeu o seu reinado, a sua geração, porque o filho dele, que nasceu nesse período de 15 anos que Deus tinha dado, não tomou a decisão correta, ele não ensinou. E o profeta vem e fala a ele que o filho dele, e tudo que aconteceria, que seria, o filho dele seria escravizado, aquela nação, a geração seria perdida. E ele falou: boa é esta notícia. Como pode ser boa? Ele estava olhando só para ele? Nós estamos olhando só para nós? Nós temos dedicado tempo para o nosso próximo, para o nosso filho, para o nosso cônjuge? Volte para Jerusalém. Espere que do alto virá o poder, virá o Espírito Santo, e recebereis poder e unção para ir e levar as boas novas aqui, ali, no bairro do lado, na rua, seu vizinho, no vizinho de baixo, se você morar no apartamento. Unção e poder para você ser como Jesus. Cristão, pequenos cristos, eu e você, quantos poderiam ser salvos? Quantos poderiam ter uma vida diferenciada hoje, não amanhã, hoje? Só depende de mim e de você. Posso pedir para você fechar os seus olhos? Coloca a sua mão no seu coração. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. E Senhor, através dessa palavra eu posso entender que não tem como eu estar distante de Ti, estar longe de Ti. Sem Ti eu nada sou, sem Ti lugar nenhum eu posso ir. Sem Ti eu não tenho vida, eu não tenho sucesso. Sem Ti, Senhor, eu não tenho salvação. Pai, como o servo Jó, como ele disseste que Te conhecia de ouvir falar, mas depois de tudo que ele passou, ele pôde entender e ver com os olhos quem é o Senhor. Nesta manhã eu quero dizer que, Senhor, mesmo com meus olhos fechados, eu estou orando e declarando que Tu és o meu Senhor, não há outro Deus além de Ti. Eu quero declarar que, Senhor, neste dia eu quero voltar para Ti. Eu estava afastado, eu estava distante, eu estava indo para outro caminho, mas nesta hora eu declaro que eu estou voltando a Jesus, eu estou voltando a Jerusalém, eu estou voltando para os braços do Pai. E Senhor, porventura, se houver alguém entre nós que ainda não conhece o Seu braço terno de amor, que não conhece o Senhor de falar, a Tua pessoa, Espírito Santo, de trazer conforto e paz, estamos com os olhos fechados, clamando pelo Teu agir. Ouve a minha oração.